Olá, meus horrores, como vocês estão? Hoje nossa aula vai ser bem diferente. A gente vai fazer um resumão de Brasil Império, certo? Então, assim, turma, como vocês estão carecas de saberem, 1808, a família real foge de Napoleão e vem para o Brasil. E aqui começa uma urbanização intensa das metrópoles brasileiras, vão se tornando metrópoles. Aí depois de um pouco tempo aqui, algumas alterações urbanas, Dom João, devido à Revolução do Porto, em Portugal, Dom João volta para Portugal e Dom Pedro I se torna príncipe regente do Brasil. Governando o Brasil, ele e Dona Leopoldina começam a ter uma certa popularidade. Vai ter o dia do fico, que vão chamar Dom Pedro para Portugal e ele não vai, ele vai dizer que para o bem e felicidade geral da nação brasileira, ele iria ficar. Então ele decide ficar no Brasil. Com Dom Pedro, aqui em terras brasileiras, vai ocorrer um desgaste muito grande das relações com Portugal. E isso vai favorecer muito que ocorra a independência do Brasil, vai acelerar esse processo. A gente tem, inclusive, personagens históricos muito importantes para esse processo, como José Bonifácio, certo? José Bonifácio e Dona Leopoldina, eles vão lutar arduamente pela independência do Brasil, que vai ocorrer em 7 de setembro de 1822. Mas o que a gente vai se aprofundar agora nos nossos estudos vai ser o que vai acontecer depois de ter sido promulgado a independência do Brasil. Então, o Brasil ele deixa de ser colônia de Portugal e ele passa a ser um império e Dom Pedro será o nosso primeiro imperador. Teremos então diversos conflitos por alguns estados do Brasil aceitarem a independência, serem a favor e outros não, como por exemplo Pará e Maranhão serão contra, serão fiéis a Portugal. A gente vai ter alguns embates, alguns conflitos. E o primeiro país que vai aceitar a independência do Brasil vai ser os Estados Unidos, até porque eles vão vir com um legado de a América tem que ser dos americanos, sem interferência de países europeus. A Inglaterra depois vai aceitar a independência do Brasil com algumas condições, que é continuando os seus tratos comerciais de um imposto mais barato para a Inglaterra. E apenas em 1825 que Portugal vai aceitar a independência do Brasil por meio de uma indenização. O Brasil vai pagar para ser reconhecido por Portugal a sua independência. Bem, agora que o Brasil não era mais uma colônia, não fazia mais parte do Reino de Portugal e a gente tinha um império, precisaria de leis. Todo o sistema político ele precisa de leis para funcionar. A gente precisa de leis para nos regrar socialmente. E José Bonifácio vai fazer uma Assembleia Constituinte, ou seja, uma reunião de pessoas para montar uma Constituição, um conjunto de leis. E Dom Pedro não vai aceitar essas leis, ele vai expulsar José Bonifácio e o seu irmão, que também criou essas leis, Antônio Carlos, e ele vai mandar fazer, vai reunir 10 pessoas da sua total confiança e vai pedir para eles fazerem uma Constituição. E essa Constituição vai ser muito autoritária. Com essa nova Constituição, a gente não tem mais os três poderes. Hoje a gente é regido pelos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Mas Dom Pedro vai instaurar o quarto poder, que é o poder moderador, que é justamente o do imperador, ele mesmo. Em seguida, a gente vai ter a Confederação do Equador, porque as províncias do Nordeste, Ceará,
Pernambuco, Piauí, essas províncias vão se juntar e vão lutar contra o Império. Em 1825, a gente vai ter a Guerra da Cisplatina, que era um território que o Brasil não aceitava que fizesse parte da Argentina, e eles vão guerrear contra, e eles vão perder militarmente, e a única saída vai ser criar o Uruguai, vai ser um estado independente esse território. Então, Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina e os produtos brasileiros caindo o preço de exportação, o Brasil não vai ter tanto dinheiro para gastar nessas guerras e ele vai acabar se submetendo a diversos empréstimos. Da Inglaterra. Isso vai decair muito o governo de Dom Pedro. Então, Dom Pedro, enfrentando diversos protestos pelo Brasil e com a pressão enorme, ele vai abdicar do trono, ele vai deixar o trono em nome do seu filho, Dom Pedro II. Só que o Dom Pedro II só tinha 5 anos na época e o Brasil não ia ser governado por uma criança de 5 anos. É aí que começa o período regencial. Então, Dom Pedro II tinha apenas 5 anos e de 1831 a 1840 a gente vai ter o período regencial, onde o Brasil era governado por líderes da legislação até que Dom Pedro tivesse os seus 18 anos. Só que devido a essa grande instabilidade política, essa desordem política, vai ter diversos movimentos, diversos combates dentro do Brasil. Um deles é a Revolta dos Farrapos, a Sabinada e diversos outros conflitos que vão querer se separar do Brasil. A gente tem muitos movimentos separatistas, cada um pensando em um novo jeito de governar. Devido a isso, vão fazer uma votação para que Dom Pedro II pudesse antecipar sua maioridade, que ele já pudesse tomar conta do Brasil. E a votação vai dar negada, eles não vão aprovar nessa votação e mesmo assim vai ocorrer o golpe da maioridade. Dom Pedro II vai tomar o trono apenas com 14 anos de idade. Aí vai começar o segundo reinado. E o segundo reinado ele vai de 1840 a 1889. E o produto que mais vai ser exportado vai ser o café. O café vai ganhar uma grande importância no Brasil e vai ser até chamado de ouro verde. Mas, de certa forma, as pessoas que mais trabalhavam na exportação do café, na extração do café, eram escravos. E o Brasil tinha aceitado abolir a escravidão, um processo, mas as elites cafeeiras elas vão se opor a isso e vai ser um dilema que vai se arrastando durante todo o segundo reinado, que é não abolir a escravidão. Tanto que a escravidão só vai ser abolida em 1888, um ano antes de acabar o segundo reinado. Dom Pedro II ele vai tentar fazer diferente do seu pai. Ele vai tentar fazer uma nova forma de governo, mudou algumas estratégias, ele vai usar o poder moderador poucas vezes de maneira soberana e ele vai implantar o parlamentarismo. Ele vai ter um primeiro-ministro, assim como na Inglaterra, só que diferente da Inglaterra, ele iria escolher o primeiro-ministro. Mesmo assim, em comparação com o período regencial, a gente não teve tantos conflitos internos como nesse período.
Internacionalmente, a gente vai ter um conflito que ele vai ter uma grande relevância. A gente estuda muito ele, que é a Guerra do Paraguai. O Brasil vai declarar guerra ao ditador paraguaio. Ele vai contar com a ajuda da Argentina e do Uruguai. E durante 5 anos nessa guerra, o Brasil vai conseguir vencer e o exército ele vai se sentir mais importante, mais relevante, mais forte e ele vai querer mais espaço na política nacional. Então, por mais que o café tivesse de vento em polpa, exportando para todo mundo, as exportações maiores que as importações, o café ele vai ter uma força imensa, mas ele depende da mão de obra escrava. Por quê? Porque os fazendeiros não precisariam pagar um trabalhador, eles tinham seus escravos, então o lucro era imenso. Com o fim da escravidão, em 1888, a mão de obra escrava foi liberta e os fazendeiros teriam que pagar por um trabalhador, o que isso aumentou bastante a impopularidade de Dom Pedro. E também os militares eles queriam aumento de salário, eles queriam mais relevância política, então isso também vai favorecer a proclamação da República. A proclamação da República vai ser como um golpe, de certa forma, certo? Um golpe de Estado. Então, recapitulando, a gente tem o primeiro reinado, que Dom Pedro I vai formar uma constituição muito autoritária. 1831, ele deixa o cargo, ele abdica o trono e dá ao seu filho Dom Pedro II, que só tinha 5 anos na época. Como ele só tinha 5 anos, o Brasil vai ser governado por alguns anos por líderes políticos e devido a essa instabilidade política, a gente vai ter muitos conflitos. Sabinada, a Guerra dos Farrapos. E com 14 anos, Dom Pedro II toma o poder, um golpe de Estado, um golpe da maioridade. Ele vai, em vez de 18, ele vai tomar o trono com 14 anos. Vai, de certa forma, estabilizar a política nacional. A gente vai ter o algodão, vai cair o preço, mas o café vai aumentar. O café ele vai se tornar um grande chefe econômico do Brasil. O Brasil vai se envolver na Guerra do Paraguai e com a abolição da escravidão, a elite brasileira, os fazendeiros, a igreja vão, de certa forma, vão desaprovar o governo de Dom Pedro II, vão ficar aborrecidos de certa forma, e foi um salto para que em 1889 ocorresse a proclamação da República e assim acaba o Império Brasileiro. Espero que vocês tenham feito boas anotações e a gente se encontra outra aula, certo? Valeu!